Glória a Deus. Boa noite, irmãos, que a paz seja convosco. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Mais um dia abençoado na casa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Seja muito bem-vindo, nessa quarta-feira, onde nós tiramos, esse espaço para meditar um pouco mais sobre a palavra de Deus. E como o pastor Cláudio disse, foram homens inspirados pelo Espírito Santo, que escreveram a palavra em épocas. Aleluia, irmãos. Vamos nos concentrar, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Vamos lá? Então é uma palavra que é inspirada por Deus. Como o pastor Cláudio falou, não foi homens que escreveram, não é isso? Foi homens inspirados pelo Espírito Santo que escreveram a Bíblia, em épocas muito diferentes, pastor Amanda. Muito diferente. Mas, irmãos, quando nós vamos estudando a palavra de Deus, vamos vendo que tudo está ligado. Não é isso? Quanto tempo Isaías escreveu, o seu livro, não é isso? Quantas profecias? Nós sabemos que Isaías é um profeta messiânico. Muito antes de Jesus vir à terra, Isaías tinha profetizado tudo o que o Senhor Jesus iria fazer. Olha que tremendo, amém? O pastor Cláudio falou do funcionário, que tentou desmerecer a palavra de Deus pelo fato de ter sido o homem que escreveu. O pastor Cláudio poderia ter respondido para ele assim: olha, esse emprego que você tem foi a fé de uma pessoa na palavra de Deus que deu condições para você ter esse emprego hoje. Também poderia falar dessa forma, Não é a fé do pastor Cláudio que fez, ele conseguiu um emprego, ajudar os irmãos, não é isso? E tem ajudar outras pessoas, irmão? Porque ser empresário no Brasil, só Jesus. Nós sabemos que tem muitos tributos, pastor Amanda? E a gente vê isso, pesa quando a gente vai pagar os impostos, Irmão Vitor, você é contra os impostos? Não. Eu sou contra, irmãos, os impostos que não reverte para a gente com benefício, pastor Amanda? A gente paga imposto alto, mas o asfalto está sempre buracado. A gente paga imposto em tudo que a gente consome, mas você vai no Sistema Único de Saúde, de repente a pessoa precisa de um exame, irmã Ana, urgente, demora anos, irmã Ruth? Então eu não sou contra o imposto, eu sou contra o fato de ter essa corrupção que faz o dinheiro do povo, irmão Fábio, sumir. Amém? Mas enfim, irmãos, não estamos aqui para falar sobre isso, amém? Mas sim sobre a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Quem esteve aqui quarta passada? A pastora Amanda veio, viu? Amém? Então nós estamos, irmãos, num estudo falando, irmã Silvia, do plano de salvação de Deus. Nós começamos a falar que Deus criou um homem, não é isso? O homem era uma criatura, estava onde? No paraíso ali, Podia comer do bom e do melhor, tudo do bom e do melhor. Tinha uma coisinha que ele não podia fazer, justamente o que ele fez, não foi? E Jesus, irmãos, com tudo o contrário, Jesus venceu por nós, pastor Amanda? Então o homem caiu. E agora? A Bíblia diz que pecou, já era, meu irmão. Está condenado, é morte. Como um Deus, nós sabemos, a Bíblia diz que Deus é rico em misericórdia. A Bíblia diz que Deus é o próprio amor. E a Bíblia diz também que Deus é a própria justiça. Deus não vai abrir mão da sua justiça, irmão, para salvar ninguém. Deus precisa salvar mediante um ato de justiça. Porque Deus é a própria justiça. Então Deus agora começa um processo, irmã Ana, para salvar o homem. É isso. Deus começa um processo. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Deus já tinha preparado quem? Meus alunos da semana passada.
Antes da formação do mundo, Deus já havia preparado quem? Quem está falando? Irmã Rose? Jesus, irmãos, é o Cordeiro, não é isso? Porque Deus, na sua infinita sabedoria, irmã Ruth, infinita sabedoria, irmão, não pensa. A gente não consegue alcançar o poder de Deus. Deus já sabia que o homem passaria por esse processo. Mas Deus providenciou algo extraordinário. E começou, né, irmãos? Então aí nós passamos pelo povo hebreu que ficou no Egito, não foi isso? Ficou lá, virou escravo, né? Cresceu, né? E Deus prometeu que os tiraria de lá, não é isso? Quem Deus levantou como esse salvador para eles naquela época? Quem? Moisés. Isso mesmo. Então a Bíblia, irmãos, Moisés é uma sombra de Jesus. Sombra de Jesus. Total. Moisés é uma sombra de Jesus. Moisés é um homem usado por Deus, não é isso? Muito humilde. Moisés era muito humilde. E, através de Moisés, Deus tirou o povo lá do Egito, não foi? Eles ficaram um bom tempo lá, né, irmãos? Aprendendo as coisas, irmã pastora Amanda, do mundo, como o pastor Cláudio falou. O mundo, irmãos, não tem nada para você, não. Não fica com essa coisinha de ter amizade com o mundo, não. O mundo não tem nada para você. As pessoas do mundo são extremamente egoístas, extremamente, amante de si mesmo. Elas não têm o menor pudor em fazer o mal. Então, não tenta ter amizade com pessoas do mundo que não dá certo. Né? E você acha que no nosso meio aqui as coisas são um pouquinho difíceis, né? Porque nós somos seres humanos, não é isso? Nós cometemos falhas no mundo, meu irmão. Sabe? Mas enfim. Então, Deus tirou o povo do Egito através de um Salvador, que foi Moisés. E aí, irmã Silva, eles vão atravessam o Mar Vermelho, não é isso? E eles vão agora para a terra prometida. Nesse caminho houve muitas coisas, né? Houve atraso, não houve? Mas Deus precisava o quê? Direcionar o seu povo para que eles não tivessem aquelas práticas que Deus considera como pecaminosas, e são, né? Então Deus concede a... Estão comigo, irmãos? A mente está aqui na casa do Senhor. Deixa, né, aquele... Sei lá o que vocês gostam, irmãos. Uma série, um filme, deixa para depois. Ou até mesmo um problema. Amém? Bom, enquanto você está aqui, Deus está trabalhando por você. Enquanto você está aqui louvando ao Senhor, Deus está trabalhando por você. Mostra, sabe o que é descanso e confiança no Senhor. Enquanto nós descansamos, Deus trabalha. Né? Voltando. Então, Deus, produção, precisava agora o quê? De mostrar para o povo que era o correto e que era errado. Amém? Até então eles não sabiam, irmão Rose. Não sabia. Passar alguém para trás, para eles não era errado. Não é isso? O adultério não era errado. Né? Para eles, não era tanta coisa que eles aprenderam lá no Egito. Agora Deus vai conceder algo através de Moisés. O que Deus dá através de Moisés? Os mandamentos. Mais conhecido como a... Pode falar, irmãos. Vamos lá, coragem. A lei, irmãos. A lei. Toda a lei. Que a gente pensa na lei foram os 10 mandamentos. Não. Irmãos, leia Levítico. É muita lei. Tem lei para tudo, irmã Rose. Tudo. Tudo. Você sabe, irmão, se eles encostassem num cadáver de um grilo, eles estavam impuros. Eles tinham que fazer sacrifício. E outras coisinhas mais, até coisas mais íntimas. Depois, irmãos, leiam. Então, Deus concede a lei. E nós passamos por isso. Passamos por esse estudo, lembra? Que quando Deus foi dar a lei, Ele deu a lei em qual monte? Monte
Monte Sinai. No Monte Sinai. E você viu as condições que Deus deu à lei? Uma nuvem preta, não foi? Mostrando o quê? Irmãos, brinca com a lei não. Não brinca com a lei. A lei é a justiça. Ela, o que ela faz? Ela cumpre a justiça de Deus. Lembra daquele israelita que estava lá, foi com Davi buscar a Arca da Aliança, lembra? Eles estão todo mundo alegre. Pegamos a arca, não sei o que tem, vamos levar. Papapá, fazendo festa. E embora. De repente, né, o carro de boi passa na pedra, a arca ia cair no chão. Aí esse camarada, como é que ele chama? Irmão, hoje, se tivesse o bis, hein, irmão Rose, não ia ganhar. Se não me falha a memória, irmãos, Uzá. Uzá foi e meteu a mão na... O que aconteceu com ele? Morreu. Olha, irmão, mas não foi um ato de bom coração segurar a arca, pastor Amanda? Não foi? Ele fez por mal? Não pode tocar na arca. Não pode tocar na arca. A arca deveria ser levada por quem? Pelos levitas. Eles poderiam tocar na arca? Também não. Está tudo escrito, irmão. Eles tinham que ter 2 varas, não é isso? Passar as varas nas argolas da arca, colocar no ombro e carregar. Falta de sabedoria, está vendo? Com Deus não tem isso, irmão. Ele é a própria justiça. Amém? Ele vai, toca e morre. Então não brinca com a lei. Não brinca. Deus não deu a lei, irmã, para justificar o homem. Não. Deus deu a lei para que o homem reconheça que ele é pecador. A lei é perfeita. Está vendo quando que não tem? Não tem como, irmão. A lei é perfeita e o ser humano é imperfeito por natureza. Foi herança de Adão. Amém? Só que Deus concede a lei, mas concede também o perdão. Amém? Então Deus concede a lei para mostrar o pecado e para mostrar o quanto o povo, quanto o ser humano, o homem, precisa de quê? De alguém que toma o seu lugar. Amém? Então, as condições que a lei foi dada, produção. Deus viu numa nuvem escura. Quem tocar nesse monte vai morrer. Quem tocar neste monte vai morrer. Deus dá a lei desta forma. Amém? E aí a gente, como eu já disse, né? Deus também concede o quê? Perdão. Deus, ele é santo. Separado, né? A palavra santo é separada, né, pastor Amanda? Deus é santo. Em Deus não há trevas, não há trevas. Né? Ele é tão santo, irmãos, tão santo que a sua santidade e a sua justiça, ela consome o pecado. Né? Compreende isso? Consome o pecado. Então, como o homem pecador, Deus pode ficar no meio de um homem pecador? Compreende isso? Como Deus pode habitar no meio da humanidade? Sendo que o homem carrega o pecado já na sua carne. Não é isso? Como Deus pode habitar? Deus habitou com o povo de Israel no Velho Testamento? O que vocês acham? A presença de Deus, o que representava a presença de Deus? A arca. Não é isso? A arca representava a presença de Deus. Mas como essa arca poderia ficar no meio do povo de Deus? Através dos... irmãos, fazer uma oração forte aqui. Através dos sacrifícios, irmãos. Né? Então nós entendemos o quê? Que a presença de Deus poderia estar ali por quê?
Porque tinha sangue. É isso? E o sangue o quê? Não tirava. Nesse momento, nessa aliança, irmão Rose, o sangue só encobria os pecados. Somente um sangue vai poder arrancar o pecado, que é o sangue de quem? Jesus. Né? Então é nesse contexto que a gente vai entender como assim o sangue purificava as pessoas para que Deus pudesse habitar no meio do povo de Israel. Amém? Então, nós estamos lembrando, nosso estudo é sobre o plano de salvação de Deus. Eu estou explicando como esse plano foi. Deus foi trabalhando até chegar em Jesus Cristo. Amém? Hebreus 9, 22, produção. Isso. Com efeito, ou seja, de fato, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificavam com o quê? Com sangue. E sem derramamento de sangue não há o quê? Olha, irmão Fábio, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Compreende isso, irmãos? Então, meu irmão, para que Deus aceite o homem, alguém tem que pagar. Alguém inocente vai pagar, porque a justiça de Deus exige pagamento. Você tem que entender isso, irmão, sabe por quê? Porque Jesus te salvou, Jesus, o Espírito Santo habita dentro de você, mas seu pecado foi pago. Deus legalmente pode te salvar e pode habitar dentro de você legalmente. Amém? Tremendo isso, né? Então, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Amém? Pegaram a visão? Glória a Deus. João 1,29. No dia seguinte, viu João Jesus. De novo, né? No dia seguinte, vírgula, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira, não encobre, tira o pecado de Israel, pecado do mundo, da humanidade. Deus, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. 1 João, né? 1 João, não, João 1,29. Não, daqui. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que o que ele fez? Deu um tchauzinho lá do céu. Não tem. Enviou o seu filho, coisa que quem tem filho aqui, meu irmão, não consegue nem imaginar o que é isso. Né? Não vai dar, né? Deu o seu filho para que todo aquele que nele crê, não, mas tenha a vida eterna. Amém? Hebreus 10, 1, 17. Do 1 ao 17, isso mesmo. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens futuros. Amém? Entende, irmãos, o Velho Testamento? Ele está falando o quê? De Jesus, o que vai vir é dos bens futuros. Visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas,
nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes. Com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte não teria cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teria consciência do pecado. Pode parar aí, produção. O que o escritor de Hebreus, que muitos consideram que seja o apóstolo Paulo, está dizendo? Se a aliança antiga fosse perfeita, ela também, irmã Silvia, tinha o quê? Mudar a consciência. Não é isso? E ela não tinha esse poder. Muito pelo contrário. Ano após ano, ele tinha que ir lá e prestar os mesmos sacrifícios. Amém? Glória a Deus. Eu acho que eu errei a produção. Não é do 1 ao 17, não. Era apenas algum versículo. Acho que é do 1 ao... não sei. Acho que é isso mesmo. Pode deixar aí. Mas enfim. Então, irmãos, a gente está vendo aqui que para a remissão do pecado tem que ter o quê? Derrame de... Isso aí. Ó, irmão, para que tenha sangue, alguém tem que morrer, né, pastor Amanda? E provavelmente é inocente. Não é isso? Então, essa é a lei de Deus. Para que haja perdão, tem que ter derramamento de sangue. Aonde que aparece, irmãos? A primeira menção de que algum ser inocente morre como posso dizer? Como sacrifício, como oferta a Deus. Qual a primeira menção? Qual a primeira vez, né? Acho que a primeira vez que aparece na Bíblia. Pode chutar, irmão, fica à vontade. Vamos ver se vocês estão bons. Posso perguntar? Posso falar? Primeira vez. Pode falar, produção. Nem a produção. Amém? Vamos ver. Lá em Gênesis 4, do 1 ao 7. Coabitou o homem com Eva e sua mulher. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas. E Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou o Senhor de Abel e sua oferta. Até o 7 que eu falei. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Então a gente viu aí na primeira menção o quê? Que Abel, ele era o quê? Pastor, não é isso? Ele tinha rebanho, não é isso? Então ele trouxe das gorduras, não foi? Algum animal morreu. E Deus se agradou disso. Amém? Lembra-se, aqui não tem lei, tá, irmãos? A lei foi dada
Moisés. Depois de muito tempo de Gênesis, do início, amém? Muito tempo deles, amém? Gênesis 22, do 9 ao 13, produção. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele e dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe brandou o anjo do Senhor. Anjo com letra maiúscula, tá, irmãos? É o próprio Deus, tá, irmãos? Olha o que o anjo vai falar. Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. É o anjo falando, você não nega a Deus, mas porque você não me negou o seu filho. Não foi Deus que pediu o filho? É o próprio Deus através do anjo, amém? Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. É o 13 que eu falei? Amém? Todos com essa passagem, né? De Abraão. Abraão foi testado a fé de Abraão, não foi? Deus pediu o filho dele, não foi? Correto? Deus pediu o filho dele, não foi? É Abraão com muita fé, porque Abraão tinha no coração dele que Deus tinha poder para ressuscitar o filho dele. E Abraão, essa história é linda, né, irmãos? É muito bonita, mostra Deus querendo mostrar para a humanidade o preço que ele pagou por nós. Amém? E na hora que Abraão ia sacrificar o filho, né? Ele falou, não faça. Não faça. Eu vou providenciar o cordeiro. Entende isso? Quando Deus fala, eu vou providenciar o cordeiro, é para nós, irmãos. Eu vou providenciar o cordeiro. E é interessante que muitas pessoas, cristãos, irmãos, estão tirando a própria vida, tá? Nesses últimos dias. Sempre foi, né? Mas o número é muito maior nesses últimos dias. Cristãos estão tirando a própria vida. Eles têm que ouvir que Deus já providenciou o cordeiro. Deus já providenciou o cordeiro. Amém? Então, nosso evangelho, o evangelho verdadeiro, o evangelho da Bíblia é o que resgata, é o que fala, Deus preparou o cordeiro. Deus já nos deu o cordeiro. Ele já pagou o preço por nós. Amém? Então, aqui Deus mostra que o cordeiro, o inocente, vai pagar. Amém? Presta atenção, gente. Vamos lá. Deus preparou o cordeiro. Amém? Mais uma menção, não é isso? De que alguém tem que morrer em sacrifício em lugar de alguém. É isso? O cordeiro morreu no lugar de Isaque. Então nós estamos vendo que para que haja remissão do pecado, agora alguém vai ter que dar o seu sangue em favor de alguém. Não é isso? Então, irmãos, Deus nos salvou, Deus nos ama, mas Ele pagou. Isso é a justiça de Deus. Amém? Quando você pede perdão a Deus, você tem um direito ao perdão. E saber que você tem um direito ao perdão transforma a sua vida. Não é isso? O pecador deve ser pecador na hora que sabe que Deus o perdoou. Amém? E a vida dele muda. Glória a Deus. Então, de agora em diante, irmão Fábio, sempre será assim. Tem que fazer o sacrifício para que haja remissão de pecado e Deus possa continuar abençoando o povo de Israel e continuar vivendo no meio do povo de Israel. Amém?
Glória a Deus. Então nós entendemos isso. A queda de Adão trouxe esse trabalho. Alguém vai ter que pagar o preço pelo pecado. Amém? Então nós começamos a entender, como nós lemos, não é isso? A lei é o quê? A sombra dos bens futuros. Você está vendo Jesus nisso tudo que eu estou falando? Está vendo a preparação para Jesus? Amém? E agora, nós vamos ler Levítico, do versículo 1 ao 17. Então, o livro de Levítico fala das leis, irmã. Como tinha que fazer. E a gente pensa assim, né? A gente estava conversando outro dia, falando, eu sou levita. Eu sou levita. Gente, eu entendo, sabe? Eu acho que também tem muitas coisas que eu estou entendendo agora, depois que eu procurei um pouco mais de estudo mesmo, né? Os levitas eram sacerdotes, sabe, irmãos? Cuidavam de todo o trabalho da casa do Senhor. Não era fácil. Eles tinham muito trabalho, pastor Amanda. E eles lidavam com a morte o tempo todo. Então eles tinham uma responsabilidade muito, não era só cantar não, irmãos. Pelo contrário. O que eles faziam menos era cantar. Eles trabalhavam era muito mais. Amém? Então não era brincadeira. Então a gente também tem que ter essa noção, sabe? Você quer servir ao Senhor Jesus? Dá trabalho. Você quer servir ao Senhor Jesus? Exige de nós renúncia. E você tem que falar com você. Né? Você tem que renunciar. É você. Jesus não está te obrigando a fazer esse tipo de coisa. Muito pelo contrário. O Senhor Jesus, quando o pessoal estava atrás dele, aquela multidão, e virou assim, dá licença. Eles estão atrás de mim só por causa de comida. Dá licença, eu não quero isso não. Um montão de gente foi embora, não foi? E aí Jesus virou para os seus discípulos, e vocês? Eles vão querer e eu vou ficar. É assim. Com Deus é assim, irmãos. Eu não estou afim de fazer, tudo bem. Deus vai levantar uma pessoa que faça melhor, que faça com amor. Eu já vi, eu estava numa igreja uma vez, e um rapaz, ele tocava bateria muito bem. Só que era uma igreja, né, mais de pessoas mais experientes, não tinha aquele movimento e tal. Aí não quis pegar. O que Deus fez? Passou um tempinho e levantou outro. Toca muito bem. E faz com amor, não é isso? E aí esse jovem volta e fica observando. Eu te garanto, ele deve ter pensado assim, era o meu lugar. Só que a fila andou, irmãos. E é assim na casa de Deus. Não quer não, Deus vai levantar. Mas se você está, faça por amor, irmãos. Lembrando que por amor, nós fazemos um tempo um pouco mais. O amor é infinitamente mais poderoso que o medo. Amém? O amor é infinitamente mais poderoso que o medo. A pessoa pode fazer por medo, irmão Ruth. Vai fazer por pouco tempo. Procura aí, essas pessoas, irmãos. Se muitas pessoas foram muito usadas por Deus. Hoje, muitas delas estão na rua, né, pedindo esmola. Pergunta a elas se elas temem a Deus. Eles vão falar que temem a Deus. Mas será que elas o amam? Com essa sua obra? Deus tem todo o poder. Claro, meu irmão. Né? Deus tem todo o poder, mas a relação que Deus quer que nós tenhamos com Ele, acima de todas as coisas, é gratidão. Amém? Deus é amor. Ame a Deus por aquilo que Ele fez por você, meu irmão. E por amor, você vai fazer melhor. Você vai servir melhor por amor. Amém? Da forma que Jesus nos amou. Não é isso? E quando você está servindo na casa de Deus, você está amando o próximo. Amém? Claro que você está amando o próximo. A pessoa chega aqui, irmãos, em condições que ela não consegue discernir muitas coisas. Amém? Mas as pessoas não estão vendo Deus, estão? Mas estão vendo você. Amém? Está servindo ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, nós sabemos que agora, para que Deus permaneça no homem,
para que Deus ande com o homem, possa abençoar o homem, alguém tem que pagar o pecado. Sem derramamento de sangue, não há remissão do pecado, não é isso? Então nós vamos ver nessa passagem de Levítico como acontecia, não é isso? A pessoa ia lá, levava o animal, não é? Para o sacerdote. O sacerdote mandava ela colocar a mão aonde? Na cabeça do animal. Isso simbolizava que a transferência da culpa. O que o animal tinha a ver? E muitas das vezes as pessoas, irmãos, pecavam consciente, sabe? Faziam o mal mesmo e depois alguém morria. Algum ser vivo morria. Um animal morria. Que não tinha nada a ver com a maldade do homem. Não é estranho, né, irmão? A gente pensar, isso é injusto. Não é injusto? É. Alguém morrer pela culpa do outro deveria morrer. É, pastor Amanda? Não é? Mostra o amor de Deus, irmão. Porque Deus não nos pagou, irmã Rose, da forma que merecíamos. Não. Muito pelo contrário. Ele nos amou de tal maneira e deu o seu Filho em resgate de todos nós. E isso não tem como comprar. Isso é o que? Recebido, não é isso? Você recebe de braços abertos o que Deus fez por você. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Toda pessoa que nega Jesus blasfemou contra o Espírito Santo. Isso não tem perdão. Amém? Vamos ver Levítico? O tempo passa, irmão. Eu falei, vai ser rápido hoje. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: Fala aos filhos de Israel, dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem. Entende? Jesus, irmão, não tinha nem uma pinta assim, sabe? Nada. Nem uma unha quebrada. Perfeito, Jesus. Jesus tinha uma mente perfeita. Jesus tinha uma saúde perfeita. Jesus dormia muito bem. Jesus não tinha ansiedade. Jesus não tinha nervosismo. Amém? Jesus tinha um sono maravilhoso. Jesus sempre respondia com amor, até mesmo quando Jesus ia corrigir, muito sensato. Nunca perdia o equilíbrio. A pressão do Senhor Jesus era perfeita. Amém? Jesus não tinha nenhum distúrbio. Macho sem defeito. Deus não aceita nenhuma oferta com defeito. Está vendo o amor de Deus por nós, irmãos? A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito por Deus. Amém? Para que o homem seja aceito por Deus, precisa de um cordeiro. Precisa de alguém sem defeito. Mostre-me, depois de Jesus, se existiu algum homem nessa terra sem defeito. Mostre-me. Entende? Jesus é único. Nosso sumo sacerdote. A nossa oferta pelo pecado. Amém? Sem defeito Jesus. Nem em pensamento. Porque tem muitas pessoas, como os fariseus da época de Jesus, irmã, que falavam o seguinte: eu conheço a lei, porque a lei é isso. Aí Jesus mostrou para eles a profundidade da lei. Jesus diz assim: só de pensar você já pecaram. Não escapa nenhum homem, nenhuma mulher. Nenhuma mulher. A lei é muito mais do que o exterior. A lei é interior também. Até pensamento a lei julga. Quem vai escapar da lei?
A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante ao Senhor. Vamos lá? E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceita a favor dele para a sua expiação. Então, na cruz, Jesus entregando o seu espírito, o seu corpo, glória a Deus, aleluia. Jesus entregando o seu corpo, lá na cruz, todos nós, Deus falou para toda a humanidade: coloque a sua mão sobre a cabeça do cordeiro. Olha que tremendo. Coloque a sua mão na cabeça do cordeiro. Isso significa o quê? Transferência de culpa. Nós colocamos Jesus inocente, toda a humanidade, pastor Amanda, colocou a mão na cabeça do Senhor Jesus. E toda a culpa da humanidade foi para Jesus. E na mesma hora, produção, veio para a humanidade. Não merece a humanidade. Nunca mereceu, continua merecendo. A culpa foi toda para Jesus. A injustiça, a condenação foi para Jesus. E em troca, Jesus nos deu o quê? Vida, saúde, perdão. Quem falou perdão? Irmã Rose? Alguém falou perdão. É isso mesmo. Mas muito mais do que isso. Que tremendo a gente pensar sobre isso. O Evangelho Quadrangular, irmãos, é uma igreja muito abençoada, né? Firmadas em fundamentos abençoados, né? Na nossa doutrina principal, acreditamos que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus cura. Nós cremos em cura divina, irmãos. Por quê? Porque a Bíblia diz para ser crido dessa forma e pregado dessa forma. Amém? Então, o pecado, quando pensamos em Jesus, perdão de pecado, glória a Deus. Aleluia. Seria ótimo a humanidade, né, irmão? Já se ficar só nisso, mas Deus vai além. Deus não somente, irmã Marli, perdoou, levou os pecados em Jesus, colocou em Jesus, mas também o quê? As injustiças e as enfermidades. Isaías 53. Amém? Está vendo que Deus fez a mais? Temos que pregar, essa é a verdade. Essa é a verdade. Essa é a verdade tem que ser dita. Então ali, na hora que Jesus estava na cruz, irmãos. Tá aqui, eu estou seguindo isso aqui, ó. Todos nós colocamos a mão sobre a cabeça de Jesus, passamos as nossas culpas, a nossa injustiça, enfermidade, colocamos na cabeça do Senhor Jesus. Olha, aqui ó, e porá a mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceita a favor dele para a sua expiação. E nesse momento, o que acontecia? O sacerdote, o sumo sacerdote, nem olhava para a pessoa que estava ofertando. Ele olhava já para a vítima. Entende? E a vítima ia pagar pela pessoa que estava ofertando. É o que aconteceu conosco. Jesus toma o meu lugar. Deus nos ama, irmão. Isso não é, no nosso ponto de vista, não é justo. Né? Não é justo. Mas eu não estou nem aí. Eu aceito. Eu aceito de Deus. Isso é um coração que aceita, né, irmão? Nós temos que aceitar o presente. É um presente. Fica rejeitando o presente de Deus? Não, Deus providenciou para nós a remissão dos pecados. Amém, irmãos? Isso é um presente, é seu, meu irmão. É seu. Ninguém vai tirar de você. Amém? Deus te revelou isso. É um presente, amém? Então, ali na cruz, irmã Maria, Deus colocou a mão sobre Jesus. Na mesma hora, você que aceitou Jesus, porque só vale para quem aceitou Jesus, irmão. Só vale para quem levantou a mão um dia, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Todos os benefícios vêm para você. Você tem direito à saúde.
uma vida longa. Você tem direito à paz. Você tem direito a uma mente abençoada. Você tem direito a sono. Você tem direito, irmão. Você tem direito. Sabe? Isso não é se Deus olhar para mim e se agradar de mim. Não, Ele agradou de Jesus. Eu aceito Jesus como minha oferta. Não tem como eu agradar a Deus. Eu não tenho nada para ofertar a Deus. Deus providenciou o cordeiro para mim. Amém? Continua. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da congregação. Então ele esfolará o holocausto e cortará em pedaços. Interessante, né? Por favor, produção. Esfolará o holocausto. Jesus, irmão Maria, foi que torturado daquela cruz. Não é isso? O filme Paixão de Cristo é o... Né, nós acreditamos que chega mais próximo, né, da verdade. Então, aqueles instrumentos de ferro todo sujo, enferrujado, né, estraçalhou a carne do Senhor Jesus. Não é isso? Então, eles esfolará o holocausto e cortará em seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem a lenha sobre o fogo, né? Somente aí. Então a gente começa a ver aqui, ó, representa Jesus. Nós estamos caminhando para Jesus. Então Deus já mostra, ó, o caminho, né? O que vai acontecer. Deus exige que o pecado seja pago. E ele será pago com sangue. Amém? Glória a Deus. Então nós vemos aqui que Deus providenciou o cordeiro, amém? Mas que não vai só encobrir o pecado do mundo, vai tirar. É por isso que hoje nós não sacrificamos, irmãos. Porque, como diz Hebreus, o sangue de Jesus é eterno, irmão Vicente. Aleluia! Glória a Deus. Para finalizar, passou muito rápido, né, irmão? Glória a Deus. Ou não? O teu irmão já doido para ir embora. O irmão já está aguentando mais. Para de falar, irmão Vitor. 1 João 1, versículo 7, 9. 7 ao 9. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, já é uma mentira, e mentira é pecado, né? Glória a Deus. A nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Através de quem? O sangue de Jesus. Amém? Então creia nisso. Creia nisso. Nós estamos, nesse estudo sobre o plano de salvação. Está vendo que tem um plano? Isso daqui é só sombra que eu falei. Muito daqui eu falei sombra. Estou Levítico. Não é isso? Como que muito antes de Jesus vir, Deus já estava mostrando como vai ser a purificação. Né? Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Já convido os irmãos para estar aqui quarta que vem. Mas vem com vontade, irmão. Vem com vontade. Eu já achei os irmãos muito assim. Meio parados. Os irmãos que perderam, né? Quiser ver de novo, eu gravei e deixei lá no meu canal, no meu ministério. Vamos receber o pastor dizendo glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Que as palmas, louve o Senhor Jesus. Uma reunião vai ter
nos